Fala, seus Odetes, seus Maria de Fátimos. Tudo bem com vocês? Vamos falar de Vale Tudo. Não exatamente Vale Tudo, mas vamos falar de Vale Tudo. Eu participo de muitos grupos no Facebook de novela, sou bem participativo, né? Fiquei um bom tempo sem assistir novela, né? Eu não sou muito ligado à TV aberta, mas com essa onda aí do Vale Tudo eu resolvi voltar a assistir novela. E tem várias novelas na lista para assistir, principalmente novelas dos anos 80, 70. E porque eu tô me dedicando mais nessa carreira de roteiro, de audiovisual, que é uma coisa que eu tenho me interessado já que eu sempre fui da escrita, né? Então, voltei a assistir novela. Que talvez seja o maior, a primeira prateleira ali do audiovisual brasileiro, da história, né? E o momento que se fala agora é de remake, né? O remake do Vale Tudo. Eu vejo muita gente criticando a novela, né? Porque a novela tá ruim, a novela não tá seguindo a original, mudou muito os personagens, mudou muita coisa. Aí eu fiquei na dúvida, né, cara? Eu nunca fui tão ligado nessa questão de estudar a questão de remake, para que serve. Eu sei que o remake é uma coisa que tá na onda, né? Hoje eu tava na rede social aqui, então vai ter a continuação da Rede Social 2, boatos de Hit 2, e como eu falei no último vídeo sobre o remake do Psicopata Americano, virou meio que uma rotina do cinema hollywoodiano, né? Então parece que perdeu-se a criatividade. E não vou falar que se perdeu a criatividade, né? Infelizmente a gente pensa muito nessa questão do lucro, e os estúdios acham que fazer remake pode retornar, pode trazer, pode ainda manter eles ali no auge, bater bilhão, vai ter agora o Jurassic Park, então assim, remake, continuação. Então, mas eu nunca fui muito ligado porque eu não sou um adepto do cinema hollywoodiano, né? Eu sou muito mais ligado ao cinema independente, ao cinema brasileiro. E eu meio que deixei de assistir cinema hollywoodiano. Eu só assisto basicamente o filme de alguns atores, diretores, ou quando tem ou época de premiação, que são a única coisa que eu paro para assistir cinema hollywoodiano hoje, né? Então, aí tô aí acompanhando, eu vejo falando de tal coisa, tal coisa. Aí eu parei, aí eu fiz uma pesquisa no ChatGPT, eu perguntei se remake é cópia. Perguntei pro ChatGPT se remake é cópia. O ChatGPT falou: remake não é cópia. Claro que ele vai responder porque tá treinado, então baseado no histórico, nas minhas conversas, ele vai responder algo que seja mais parecido do meu agrado, né? Talvez se fosse para outra pessoa ele ia responder que o remake é cópia. Então ele falou que para mim o remake não é cópia, que é uma repaginação de algo para esse período. Aí você deixa algo de lado alguns temas que naquela época seriam polêmicas, tipo machismo, racismo, homofobia, enfim. Eu tô acompanhando as duas novelas, eu tinha 3 anos quando a novela passou na época, não lembro se eu assisti no Vale a Pena Ver de Novo, pelo menos desde quando eu me dou por gente, eu não lembro que eu lembro de quase todas as novelas que eu assisti no Vale a Pena Ver de Novo. Eu gosto de Rock Santeiro, porque eu vi pelo Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu não lembro. Então, agora eu tô vendo. E a primeira coisa que a gente vê na novela é uma tela preta falando sobre o contexto atual da época, papapá, papapá. Aquela mensagem que todo início, qualquer coisa ligada ao audiovisual, tem como aviso, né? Então, aí eu fiquei parando pra pensar, né? Vendo alguns comentários nas redes sociais, parei pra pensar, cara, e se a gente desse Ctrl-Z, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V no roteiro de 1988 e 2025? Será que a novela teria sucesso ou seria flop? Essa é uma pergunta. Porque quando a gente fala de remake, você não está repaginando uma obra histórica, uma obra que foi realmente que aconteceu. Você não está repaginando, sei lá, uma Força de um Desejo, ou pegar as barbas do Imperador, enfim.
Você não tá repaginando, sei lá, Anos Dourados, Anos Rebeldes, que passou na Globo. Então, assim, você não tá repaginando uma história que tá comprovada, tá na historiografia, não tem como mudar, sei lá, Quinto dos Infernos, você faz uma outra forma, mas o contexto é aquilo. Então, você não tá mudando, você tá pegando uma novela atual, que era atual naquele momento. Agora, a gente precisa pensar o que era a sociedade em 1988, em todos os aspectos, em todos os contextos, e o que é a sociedade hoje em 2025. Então, como é que você, sei lá, vou pegar alguns personagens que não são tão icônicos. Eugênio, grande ator, não lembro o nome do ator. Ele meio que ele era um cinéfilo apaixonado, ele falava de filmes da década de ouro. Então, assim, o cinema hollywoodiano naquela época estava no auge. No Brasil, o cinema a gente estava na época da pôr do chanchada, enfim. E ele sempre fazia comparação dos personagens das pessoas com os personagens de filmes. E a galera tem reclamado muito que esse Eugênio é muito, sei lá. Cara, a primeira coisa que eu tenho que entender é o Eugênio, cara. Imagina você repetir o Eugênio de 88 e 2025. Imagina você repetir o Thiago de 88 com o Thiago de 2025. Tem uma cena que eu até vi recentemente, tá? O Thiago e o personagem que é amigo do Thiago, que é o Marcelo Novaes, lá novinho. E tem algumas cenas ali que ele tá conversando no quarto, que até o Marco Aurélio achava que ele era gay, porque ele chamava os amigos para ficar no quarto. Eu já passei por isso, já passei por essa situação. Eu jogava RPG quando era adolescente, só andava com homem e falaram que eu era também. Então eu sei como funciona isso. Então, e, e ele fala assim, eu não lembro quais eram os nomes, aí ele fala de Godard, aí ele fala de Blade Runner, e tava numa época que o videocassete ainda não tinha chegado no Brasil, e só quem tinha era realmente quem tinha dinheiro, né? Então, e assim, todo o arco ali era numa piscina. Até a questão da própria Raquel, né? A Raquel, ela passa muita perrengue, até o momento que eu tô assistindo, ela passa muita dificuldade ali com o restaurante. Ela reclama dos funcionários, ela fala que os funcionários são lenga-lengas. E a Raquel dessa novela, ensinada ali do restaurante, é uma Raquel de sucesso. É uma Raquel que até o momento da novela o restaurante não apresentou nenhum tipo de problema. Ela já participou do comercial da Tomorrow, vai ser vendido para uma rede milionária, que vai que deve mudar o personagem dela. Eu não posso falar do personagem da Raquel da primeira fase porque eu estou acompanhando de forma sincrônica, né, do mesmo momento. Então, mas assim, eu faço algumas comparações. A questão da política, o Brasil estava saindo de uma ditadura, ainda não tinha o voto direto, o voto direto, sei lá como é a palavra certa. A música era o rock, era MPB, era o pop. Então, assim, era uma sociedade, até o pensamento da Odete, pensar em pena de morte, cortar a mão, a questão dos próprios personagens do casal lá, da Cecília e da Laís, que teve que matar, como eu falei no vídeo da semana passada. Isso já aconteceu em A Próxima Vítima, com polêmica. Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube que teve um problema com uma personagem trans das filhas da Xazá, acho que é Zazá o nome da novela, Filha das Mães, agora não lembro. Então, assim, você precisa pegar o contexto de 88, não dá para você colocar o contexto de 2025, sei lá, o Rubinho dá um tapa na Raquel e a Raquel revida. É uma coisa que mudou, que a própria Manuela Dias fala. E é uma coisa que eu não gosto que as pessoas falam muito, é a questão da lacração. Tudo é lacração, tudo é woke. Eu já falei que não existe cultura woke. Não existe. Não existe cultura woke. Não existe. Nenhum estúdio pensa em diversidade. Todo mundo pensa em vender. O que tiver na onda vai vender. Se flopar, não vai vender. Vai ver a Marvel aí, que vendeu com Pantera Negra, vendeu com Capitã Marvel, e essa continuação ela foi totalmente focada na diversidade, flopou, e agora está retornando com todos os personagens antigos. Então, o interesse não é diversidade. Então, a galera precisa entender isso. É meu ponto de vista, mas não quer dizer que eu tô certo, né? Então,
eu vejo que essa questão, as críticas que eu vejo, eu acho que a novela tá boa. E eu vejo que algumas críticas são muito, sei lá, mano, eu acho que você comparar, você precisa entender o contexto político, o contexto cultural, o contexto social, os personagens. Pô, naquela época tem uma parte, acho que quando o Ivan vai jantar na casa da Odete Roitman, que ele conhece a Heleninha de fato, e, e o Ivan conhecia as obras da Heleninha, porque o Ivan ele frequentava exposições, frequentava obras, via obras de artes, então conhecia. O Ivan de hoje não é o Ivan daquela época, porque era um outro contexto. A própria Leila, essa Leila é muito mais romântica, a Leila, enfim, então eu tento fazer algumas coisas que não dá para pensar. O Afonso, um cara totalmente ciumento. Se ele fosse realmente tão ciumento como o de 88, hoje esse Afonso é um personagem que condiz para a realidade. É um cara que nasceu em berço de ouro, mas quer seguir um caminho diferente. Eu já vi alguém falando que a Globo botou a questão do ESG. Mano, é uma questão importante. Se a questão climática não era importante na década de 80, hoje é uma questão importante. Hoje é importante você debater diversidade na empresa. Hoje é importante você remunerar, você entender. Pô, Marco Aurélio, na primeira versão, Marco Aurélio agora ele agora tem essa questão da Sarita, ele é muito mais paisão. Eu acho que para mim é até mais interessante esse arco do Marco Aurélio do que o. Porque, sei lá, mano, na primeira fase, eu não gosto do Marco Aurélio da primeira fase, pelo menos até onde eu tô assistindo. Essa questão dele querer demitir todo mundo, o problema do acidente do avião, que ele queria demitir a empregada porque estava sofrendo assédio do motorista, só porque viu ele tentando agarrar a empregada. Se não fosse o Renato, ele demitiria a mulher por nada. Então algumas coisas do Marco Aurélio de hoje, ele é mais humanizado. Mas é que eu penso, mas a galera mete pau, esse Marco Aurélio é bobão. Até o problema é que da questão dos vilões de hoje é muito complicado, né? Até a própria Odete, ó, eu acho que ela tá falando coisas bem menos que a própria Odete anterior. Mas agora tá mostrando a vilania. Vou até ver daqui a pouco o vídeo do Splash falando sobre essa questão da Odete. Ninguém tava comparando também a Débora Bloch, a mulher de 60 anos. E como a Débora Bloch falou, o 60 é o novo 60, mano. O 60 da década de 80 é diferente do 60 da década de 60, da década de 40. E acredito que os 60 anos, daqui a 20, 40 anos, vai ser um 60 totalmente diferente. Vai ter pessoas de 60 anos com cara de 20, com cara de 30, porque a tecnologia avança, a saúde avança. Então, as coisas vão avançando. Hoje, antigamente, uma pessoa durava, sei lá, 60, 70 anos. Hoje, uma pessoa consegue viver bem até os 100 anos. Então, a gente precisa entender vários contextos, como a evolução da tecnologia, a evolução da saúde, as pautas, até a questão de ter muito personagem negro. O Brasil é um país miscigenado, com maioria negra. Como eu já falei, o Guerreiros do Sol hoje é formado por um elenco quase 70, 80% de nordestino. O próprio Kleber já falou esses dias que agora o cinema, o do cinema, o nordestino, ele não precisa. Eu vi uma garota falando nos grupos que eu participo, que é atriz, ela falando que ela não precisa mais pensar em vir para o Rio e para São Paulo para tentar fazer a carreira de atriz, porque ela consegue construir a própria carreira dela na terra dela. Só que, mano, você pega, são contextos que a gente precisa entender, precisa adaptar, precisa refazer, tirar certos vícios que na década de 80 não funcionava hoje e não funciona hoje. Então, o que eu penso nessa questão de remake é cópia. Não, remake, na minha opinião, remake não é cópia. Ela é uma repaginada de uma obra. É uma repaginada de uma obra para o tempo de hoje, para os debates de hoje. Então, assim, se você pega, sei lá, agora Irmãos Coragem, que chegou na Globoplay hoje, eu vou rever. Eu lembro que Irmão Coragem, daquela época do remake, era bem diferente do Irmão Coragem original, da primeira versão.
A Éramos Seis já teve 3 ou 4 versões, e cada versão seguiu uma versão diferente, baseado no contexto. Bem que era uma novela histórica, mas com mais personagens negros, com outros temas para se abordar. Que coisas que a gente está vivendo hoje sempre foram vividas, sempre foram vividas. Sempre teve casais homossexuais, sempre teve racismo, sempre teve isso, sempre teve aquilo, e sempre tem, só que hoje você tem mais liberdade. Hoje a pessoa ela pode ser o que ela é, que eu concordo, sem a necessidade de ser perseguido, de sofrer preconceito. Então, aí quando tem um personagem, é isso, é aquilo. Irmão, a novela, a novela é a realidade da sociedade de hoje. Felizmente ou infelizmente. A gente está numa sociedade de maioria negra, a gente está numa sociedade com uma diversidade maior, a gente tem pessoas que a gente tem, as pessoas têm o livre direito de amar quem quiser, de viver a vida da forma que quiser, de pensar da sua sexualidade da forma que quiser, ou da não sexualidade. Então, assim, são coisas que na década de 80 era quase não falar sobre. Era quase não falar sobre. Até esse momento, eu não vi, na primeira versão, nenhuma parte de afeto da Laís com a Cecília. Porque se tivesse, com certeza teria crítica. E teve crítica até, sei lá, Filhas da Mãe, ou Zazá, não lembro da novela, o nome da novela. Que agora, ele pode dizer, cara, tiveram que matar um casal e a próxima vítima. Por causa disso. Tiveram que matar um casal e a próxima vítima. A Silva Pfeiffer e a esposa dela na novela com a explosão do shopping. Próxima vítima não, desculpa, Torre de Babel. Eu falei a próxima vítima várias vezes, mas é a Torre de Babel. Então, é mais ou menos essa questão. Então, o que eu penso é que remake não é cópia. Remake não é cópia, remake é uma adaptação, mas ela é repaginada para a nossa realidade, com os temas da nossa realidade. Agora eu pergunto para vocês, vê a novela de novo, pega Ctrl+C e Ctrl+V. Você acha que é da audiência? Mas não dá audiência, irmão. Eu não vejo a novela na televisão. Eu vejo todo dia a novela meia-noite, 1 hora, no Globoplay, porque eu passo o dia todo consumindo o YouTube, criando conteúdo, para meia-noite, 1 hora ver a novela. Então, assim, não tá contando a minha audiência, mas eu tô assistindo a novela. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa repensar. Mas, enfim, essa questão da audiência já é um outro tema, é uma coisa que até foge do meu escopo, porque eu não entendo muito disso, não é uma área que eu pesquiso, principalmente a questão de audiência de novela, audiência de TV aberta. Então, assim, não é algo que eu pesquiso, então eu não posso falar de forma profunda sobre. Mas o que eu penso é, cara, veja a novela como se fosse a primeira vez. Não faça a comparação da novela do contexto de 2025 com o contexto de 1988. Você pode gostar e desgostar por outras razões. Para mim, tem muito furo de roteiro. A novela tem muito furo de roteiro. Tem alguns arcos que ela inicia e ela não consegue terminar. E se terminar, demora, sei lá, 3, 4 dias, 2 semanas. Já faz o quê? 3 ou 4 dias. Já faz desde quando a Cecília foi atropelar, sofreu um acidente. É uma coisa que eu tenho questionado até nos grupos. Desde que a Cecília sofreu um acidente. Não teve câmera, não teve investigação, não teve nada. A mulher foi para Paraty e o arco agora fica em cima da menina, da adoção da menina. E a questão da Cecília só foi acidentada, como se fosse, sei lá, um acidente normal, e não foi. Então, são coisas que a gente precisa debater. E até a própria essa questão da Raquel, lá dos dólares, que eu também questiono muito. Essa questão da Maria de Fátima ter roubado. Eu até falei, agora tem câmera, né? Porque na hora de acusar o Ivan, o prédio não tem câmera para ver. Na hora de boicotar lá a Cecília, o prédio no condomínio de luxo na Zona Sul, que nem de certa forma não pode nem carro não na calçada, não tem câmera. Então, são alguns temas que eu vejo como, na minha opinião, como furo de roteiro para alguém que está iniciando a carreira de roteirista. Então é sobre isso, galera. Até a próxima. Até amanhã e fui.